Pessoal, hoje era para mim fazer uma live com a Maria Clara, né, do Instagram lá, Medicina Mais Clara. Só que ela tá fazendo um estágio, né, na UTI. Eu acho que é UTI, né, se eu não me engano é UTI. Então ela tá fazendo esse estágio na UTI e aí acabou que chegou um paciente grave lá e ela teve que ficar mais tarde no estágio dela. Não sei se ela vai conseguir entrar aqui na live, mas enfim, a gente vai tocar direto aqui, né? Eu me comprometi com vocês em fazer a live e aí vou tentar compartilhar o máximo de conhecimento aqui com vocês, tá? Hoje o tema então da nossa live aqui, né, da nossa aula era sobre como estudar online em casa, né? Então eu ia conversar com ela sobre esse tópico, porque muitas pessoas tinham bastante dificuldade de estudar online em casa, né? Então, por exemplo, eu passei em medicina só estudando sozinho em casa, não fiz cursinho, não ia na biblioteca, estudava em casa mesmo, aqui no mesmo apartamento que eu tô agora, era onde era o meu cantinho de estudo. Eu tinha a minha mesa, que é a mesma mesa, eu sentava aqui todo dia, acordava 4 horas da manhã, fazia o meu ritual matinal, né, que era composto por banho gelado, meditação, diário da gratidão, eu pegava a minha agenda Boss e via quais eram as metas que eu tinha no dia. No Desafio 2021, a primeira aula, a gente vai falar sobre como montar, né, um cronograma, um plano de estudos inteligente, tá? Tanto para aquelas pessoas que estudam e trabalham, que era o meu caso, né? Eu era vestibulando, mas eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Para aquelas pessoas que vão fazer cursinho presencial e para aquelas pessoas que estudam e trabalham, tá? Então, esse plano de estudo... Travou aqui o meu Instagram, não sei porquê. Mas enfim, pessoal, na primeira aula do desafio a gente vai falar sobre isso. Vai ser uma aula de mais de 1 hora. Eu vou trazer vários conteúdos, várias evidências aí para ajudar vocês, tá? Beleza. E aí eu pegava minha agenda, via quais eram as minhas metas, né? Fazia algumas técnicas de revisão, de respiração, fazia uma consciência e aí eu começava a estudar. Começava a estudar ali por 5h10 da manhã, 5h20 da manhã. Eu sempre gostava de ver um vídeo motivacional no YouTube. E aí eu começava a fazer o meu estudo, né? Dentro daquele objetivo que eu tinha naquele dia. Então, para mim, era meio que natural estudar sozinho em casa, né? Eu estudava de forma online, 100% ali sozinho em casa, tá? Mas com a pandemia, teve várias pessoas que não tinham esse hábito de estudar sozinho em casa. Teve várias pessoas que tiveram várias dificuldades, várias resistência para conseguir estudar online em casa. Muitas pessoas, pô, Léo, eu não tenho disciplina, né? Não tenho disciplina, não tenho motivação, não tenho autocontrole para conseguir estudar em casa. Eu acabo procrastinando muito. Comenta aí se isso também acontece com você, se você tem essa dificuldade de estudar sozinho em casa. Você acaba procrastinando muito, você tem falta de foco, falta de atenção. Comenta aí pra mim se isso acontece com você. E sempre quando as pessoas falam isso pra mim, né? Pô, Léo, eu não consigo estudar em casa, cara. Não consigo ter um bom desempenho estudando sozinho em casa. Porque eu tenho falta de disciplina. Cara, a primeira coisa que eu penso é... Pô, tu quer passar em medicina, tu vai ter que estudar muito depois na faculdade de medicina. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que se esforçar para depois ser uma médica ou um médico de sucesso lá no futuro, né? Essa é a lógica. Então, se você não tem nem disciplina para estudar, para passar no vestibular, imagina depois na faculdade de medicina, não vai brotar a disciplina do nada, entendeu? Então, é uma coisa que não tem lógica, né? Pô, o cara quer passar em medicina, quer ser um médico, para você ser médico você tem que ter conhecimento, porque senão você não vai ajudar as pessoas, você vai só prejudicar a vida delas, e isso acontece muito. Tem muitos médicos que são ruins e acabam não conseguindo ajudar as pessoas, tá? Então, assim, se você não tem nem disciplina para estudar para passar no vestibular, quem dirá depois para você se tornar um médico de sucesso ou uma médica de sucesso? Então esse é o primeiro ponto, tá? Você precisa desenvolver a disciplina. Na terceira aula do Desafio 2021, Você na Medicina, nós vamos falar sobre essa questão da disciplina também. Nós vai ter a primeira aula, a gente vai falar sobre plano de estudo inteligente. Na terceira aula a gente vai falar sobre disciplina. Então eu vou ensinar para vocês o que é disciplina,
o impacto dela na rotina de estudos e principalmente como aumentar a disciplina, né? Como ter mais disciplina. Porque o nosso cérebro ele é muito preguiçoso, né, pessoal? Então, a gente tem que buscar elementos, ferramentas para potencializar a nossa capacidade de ter disciplina, ter autocontrole. Tá? Então, isso a gente vai debater também dentro do desafio, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que tá as perguntas de vocês. Sim, tenho muitas dificuldades, né? O pessoal falando que tem dificuldades aí com o estudo online em casa, né? O pessoal acaba tendo bastante dificuldade, tá? Ó, a Maria, ela pergunta, essas aulas que você está falando, né, as aulas do desafio, vão ser gratuitas? Sim, Maria, vão ser 100% online e 100% gratuito, tá? Eu vou compartilhar muito conteúdo aqui com vocês, que vocês não têm acesso nem cursos comprados, mentorias. Eu vou compartilhar com vocês aqui um conteúdo extremamente relevante que nem comprando, né, nem comprando esses cursos de coach, de autoajuda por aí, para passar em medicina, vocês não vão achar esse tipo de conteúdo que eu vou compartilhar para vocês de graça, tá? De graça. Um conteúdo que realmente vai ajudar vocês, né? Baseado na neurociência, baseado em artigos científicos médicos, para agregar valor para vocês, né? Porque quando vocês entrarem na faculdade de medicina, vocês vão praticar uma medicina baseada em evidências científicas. Vocês vão sair do campo do achismo e vão entrar para o campo científico, né? Vocês vão ser cientistas. Então é minha função aqui já treinar vocês para esse aspecto de sempre ler artigos científicos, de sempre buscar, né, as evidências científicas para vocês tomarem as melhores decisões na rotina de estudo de vocês. Porque às vezes tu acaba se enrolando muito, você acaba não tendo uma rotina de estudos adequada e isso acaba te prejudicando, tá? Deixa eu botar aqui para quem entrar. Estudo online em casa. Perfeito, pessoal. Então, esse é o nosso tema, né? Estudo online em casa. Então, eu sei que muitas pessoas de vocês têm essa grande dificuldade, né? Pô, como é que eu estudo sozinho em casa? Como é que é a minha rotina? Né? Como é que eu faço para melhorar a minha rotina de estudo em casa? Então, comenta aí quais são as principais dificuldades que vocês têm em relação ao estudo online em casa. Porque muitos alunos têm essa dificuldade. Pô, Léo, será que eu vou conseguir passar em medicina somente estudando em casa? Né? Será que eu vou conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Então, por exemplo, na minha época de vestibulando, eu tinha que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu tive que construir uma rotina de estudo, né? Um ambiente de estudo que me proporcionasse ter mais energia, ter mais foco e não ter distrações. Então, eu vi que o pessoal comentou ali antes em relação a essa questão da distração. Tem muito barulho, né? Em casa, talvez você more com seu pai, talvez você more com a sua mãe. Então, isso pode acabar te prejudicando de alguma forma, né? Ó, a moça perguntou ali, qual prova devo fazer de simulado? Então, pessoal, fazem perguntas, né, sobre o tema ali, né, tipo sobre estudo online em casa, porque simulado é um outro tema, né, dá pra gente fazer uma aula só sobre simulado. Então vamos lá, mas vou responder ela aqui. A questão da prova, qual o simulado você vai fazer? Você vai fazer um simulado modelo aquele vestibular que você quer fazer. Ah, Léo, eu quero fazer o Enem. Então você vai fazer provas antigas do Enem. Ah, Léo, eu quero fazer USP. Então você vai pegar as provas antigas da USP e vai fazer elas para você entender a prova. Entender o que é cobrado, como que é cobrado, por que os professores cobram aqueles conteúdos. Tudo isso é importante na hora de você sentar fazer um simulado e saber qual simulado você vai pegar. Por exemplo, o Enem. Se você pegar Enem 2009, Enem 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Então, multiplica aí por 3, são 3 provas. Cara, dá uma média de 30 provas, tá? No mínimo, você vai ter aí 30 provas para você fazer ao longo do ano.
com o tempo cronometrado. Isso é muito importante, você sempre cronometrar o tempo, tá? Isso pode te ajudar bastante. Minha dificuldade de estudar em casa é a procrastinação. Perfeito. Primeira coisa, né, para a gente analisar a questão da procrastinação, eu sempre recomendo os meus alunos entender quais são os fatores que influenciam na tua procrastinação. Porque às vezes a procrastinação, o que é a procrastinação, né? Qual é o conceito de procrastinação? A procrastinação é um feedback do cérebro querendo gastar menos energia e querendo prazer, né? Então o nosso cérebro, ele sempre vai querer o prazer e vai evitar a dor, né? Ele não quer sofrer, então ele quer buscar o prazer. Ele evita a dor e busca o prazer, tá? É assim que funciona a nossa capacidade de tomar decisões, tá? E quando o aluno começa a procrastinar muito, ou ele está muito estressado, né? O cara pode estar muito estressado, ele pode estar com muito cortisol, e aí o cortisol faz ele gastar muita energia, ele fica muito mais ansioso, começa a ter uma ingestão alimentar inadequada, e isso implica numa procrastinação crônica, né? O aluno começa a procrastinar sempre. Ele senta para estudar e começa a procrastinar, senta para estudar e começa a procrastinar. Então, para você entender essa questão da procrastinação, né, você precisa ver como é que está a tua rotina de estudo. Será que é uma rotina de estudo prazerosa ou será que é uma rotina de estudo estressante? Porque aí se o teu cérebro memorizou que estudar é algo negativo, e mexer nas redes sociais, uma vez que estimula neuroquímicos lá no teu cérebro, como dopamina, né, te deixa mais feliz, tem mais prazer, você vai memorizar que mexer na rede social dá prazer para você. E estudar dá coisas negativas. E aí, automaticamente, você vai começar a procrastinar. Você vai perceber que do nada você está mexendo nas redes sociais, né? Então, analisa como é que está a tua rotina, né? Analisa essa questão do estresse, essa questão do gasto energético também, né? Às vezes o aluno ele quer abraçar o mundo, ele quer estudar muito, e aí ele acaba gastando muita energia, né? Isso acaba trazendo vários prejuízos, tá? Então, essa é a reflexão sobre a questão da procrastinação. Ó, a medicina falou, eu não consigo focar muito em casa para... Deixa eu voltar aqui que passou a pergunta dela. Eu não consigo focar muito em casa para estudar. Qualquer coisa me distrai. O que fazer? Beleza, tá? A primeira coisa, então, a nossa capacidade de atenção, ela é muito limitada, tá? Então você vai analisar ali os detalhes daquele conteúdo que você está analisando e muitas coisas podem roubar a tua atenção. Algum barulho, um carro que passou, tudo isso pode estar roubando a tua atenção. Mas normalmente é o telefone, né? Então, se o telefone está roubando a tua atenção, tira ele do teu espaço de estudo. Se o que está roubando a tua atenção é o YouTube, fecha o YouTube no momento que você está estudando. Desliga o seu Wi-Fi no momento que você está estudando. Se quem está roubando a tua atenção é o seu pai, a sua mãe, então chega para eles e conversa. Pô, das 8 horas da manhã até as 11 horas da manhã eu vou só estudar, né? Então você só estuda durante esse horário, tá? E aí você vai ter mais controle ali sobre o seu ambiente, porque eu, por exemplo, eu morava sozinho, então eu tinha muito mais controle sobre o meu ambiente. Era mais fácil manipular, ter mais foco, ter mais atenção. Mas eu tenho empatia que aquelas pessoas que não moram sozinhas, elas têm essas influências. Às vezes o irmão mais novo, às vezes o pai, às vezes a mãe, acaba atrapalhando, né? E aí também tem outra coisa, você precisa criar um ambiente de estudos, tá? Você precisa criar um ambiente de estudo ali para que você consiga ter o foco máximo, para que você consiga ter atenção máxima durante a tua sessão de estudo. Isso é fundamental para que você consiga ter um bom estudo online. Então são pequenos detalhes que vocês vão mudando ali no ambiente de estudo de vocês que fazem uma grande diferença lá no longo prazo. Você acaba estudando melhor, tendo mais atenção, tendo mais foco,
né? A gente vai falar também na segunda aula do desafio sobre foco, o que é foco, quais são as ferramentas que o nosso cérebro possui para aumentar o foco, né? Qual que é a correlação do foco com atenção e concentração, né? A gente vai entender esses conceitos, tá? Então, se inscrevam, entre aqui na minha bio, se inscreve lá, coloca o seu e-mail para você poder participar do desafio, porque vai ter aulas incríveis, tá? Então, essa é a questão para você se concentrar mais, ter mais foco, ter mais atenção. Começa a eliminar as distrações que tem no seu ambiente de estudo. Ó, o Vitor perguntou uma coisa bem legal. Como fazer com que as minhas horas de estudo sejam mais produtivas? É o que eu acabei de falar. Atenção. Quanto mais atenção você tiver durante a tua sessão de estudo, por mais pequena que ela seja, ela pode até ser uma sessão de estudo de 30 minutos, bem curtinha, 30 minutos. Quanto mais atenção você tiver durante essa sessão de estudo, maior vai ser o teu aproveitamento, a tua produtividade, a tua retenção do conteúdo. Então nós temos o foco, né? Então você vai concentrar a tua atenção em um ponto específico, em uma tarefa específica. A tua atenção, você vai analisar os detalhes daquilo que você está lendo, daquilo que você está assistindo ou da questão que você está fazendo. Você vai analisar os detalhes. E aí o teu foco é a tua capacidade de colocar atenção em uma tarefa específica. E a tua concentração, ela envolve mais questões energéticas, né? Lá no nosso neurônio tem uma mitocôndria, né? Eu acho que todo mundo que está aqui sabe o que é uma mitocôndria, organela celular que faz metabolismo energético. Então, os neurônios são as células que compõem o sistema nervoso central. E lá no nosso cérebro nós temos uma estrutura chamada córtex pré-frontal. Ele é o responsável pela atenção, tá? Então, fica aqui no lóbulo frontal, tem o córtex pré-frontal. E aí o córtex pré-frontal, ele que vai canalizar essa atenção. Então, a tua concentração envolve aspectos energéticos, é a tua capacidade de manter o foco em uma determinada tarefa. E foco é você colocar atenção para essa tarefa e analisar os detalhes. Por exemplo, está vendo uma videoaula, mas você está ali assistindo a videoaula, mas você não tem atenção, né? O professor falou um conceito importante daquele conteúdo, mas você não prestou atenção. Você estava ali assistindo a aula, estava com foco, estou focado na aula, mas não prestei atenção. E aí depois tem que ver de novo aquela aula, tem que fazer de novo aquela questão, tem que ler de novo aquela página porque você não teve atenção, né? E ela é como se fosse um músculo, né? Você consegue treinar ela. A gente vai falar mais sobre isso durante o desafio, tá? Como treinar a tua atenção, o teu foco, né? É como se fosse um músculo, né? E aí a gente consegue treinar isso para aumentar essa questão. Então, para você ser mais produtivo, você precisa ter mais atenção, tá? E uma estratégia bem legal é você fazer blocos de estudos mais curtos, porque a nossa capacidade de atenção ela é muito curta, né? Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou com o máximo de atenção, tá sendo muito produtivo para mim. Por quê? Não tem como eu perder a minha atenção, porque eu vou falar alguma coisa errada, eu não vou ensinar o que eu quero ensinar. Então, aqui não existe falta de atenção, eu estou hiper focado em passar o melhor conteúdo para vocês, né? Por isso que, quando eu virei vestibulando, eu comprei essa lousa aqui, ó, pessoal, aqui no fundo. Aqui no fundo tem uma lousa, daquelas lousa branca que coloca na parede. Porque eu comprei essa lousa quando eu virei vestibulando em medicina. Porque eu sabia que para mim passar em medicina, eu precisava fazer técnicas ativas de estudo, senão eu não ia conseguir passar em medicina. Então, um pedaço do meu tempo eu fazia videoaula, um pedaço bem curto eu lia apostila, e o outro pedaço gigante da minha preparação era com técnicas ativas de aprendizagem, fazendo questões, né, explicando o conteúdo na parede. Tudo isso eram ferramentas que eu utilizava para ser mais produtivo durante a minha sessão de estudo. Então, produtividade, né, alguns coaches, o pessoal da autoajuda e tal, eles acreditam que ser produtivo é você trabalhar 10 horas por dia. E na verdade não é isso. Ser produtivo é você aumentar a tua capacidade do córtex pré-frontal, colocar atenção naquilo que tu está fazendo. Só que hoje nós estamos em um mundo cheio de estímulos, notificações, o WhatsApp, o Instagram. São várias plataformas que estão ali roubando a tua capacidade de atenção. E aí isso se reflete na hora da prova. Quando aquele detalhezinho, aquele pedacinho da questão invalidava aquele item e você não teve atenção e você marcou aquela alternativa que estava errada por um detalhezinho que você não prestou atenção. E aí tu une essa falta de atenção com o nervosismo da prova. Nervosismo é um sintoma da ansiedade.
Ansiedade é um transtorno psiquiátrico que pode acontecer quando você está na hora da prova. E aí um dos principais sintomas é o nervosismo. Aí tu adiciona essa falta de atenção com o nervosismo da prova, tu tá feito a fórmula da reprovação. O cara vai ser reprovado. Entendeu? E aí eu pergunto para vocês, eu prometi para vocês no início aqui que durante o desafio eu vou ensinar tudo que a escola, o cursinho e a faculdade de medicina não ensina para vocês. Por que eu falei isso? Quantas aulas vocês tiveram sobre foco na escola? No cursinho? Primeiro que os professores nem sabem o que é foco. Tu pergunta, conceitua foco. O que é foco mental? Primeiro, o que é a mente? O que a mente faz? O que é foco? O que é atenção? Quais são os químicos que estão envolvidos na atenção? Quais são os neurotransmissores? O professor não sabe. Ele sabe a matéria dele, e óbvio, é a função dele. Mas eu aposto aqui com vocês que vocês nunca tiveram uma aula de atenção. Ah, Léo, mas eu pesquisei no Google como ter mais atenção. Ah, Léo, eu pesquisei no YouTube como ter mais atenção. Tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes tem muito achismo. Ah, eu acho que precisa fazer tal coisa. Eu acho que... Cara, na medicina não existe eu acho. Imagina você chegar lá, teu paciente na enfermaria, tá a família lá do teu paciente, você vai chegar, não, eu vou seguir tal protocolo porque eu li no YouTube. Eu li que esse protocolo é o melhor, eu vi lá no YouTube. Cara, os familiares vão dar risada de você. Desculpa, eles vão dar risada. Primeiro que você tem que seguir um protocolo que a gente chama de guidelines, né? No podcast com o Dr. Igor Deoli, que ele é médico nos Estados Unidos, a gente falou sobre isso. Guidelines. Dá uma assiste lá, tá lá no meu canal no YouTube, se você não sabe o que é. Enfim, ele vai seguir esse protocolo baseado em evidências científicas. Então, a minha proposta aqui é trazer conteúdos baseados na neurociência para vocês aumentarem a performance mental de vocês. Léo, o que é performance mental? Mental, né? O que é mental? Nós temos a nossa mente, que concebe a nossa consciência, onde nós conseguimos analisar os nossos pensamentos, nós conseguimos criar imaginações, sonhar, imaginar coisas através da nossa mente. Então ela processa várias questões psicológicas, questões cognitivas. A nossa mente é uma ferramenta que o nosso cérebro tem. E mental são esses processos mentais cognitivos. Léo, o que é a cognição? Cognição, memória, aprendizagem, atenção, foco, controle emocional, né? Você controlar suas emoções. Tudo isso são funções cognitivas. Então, performance mental é você melhorar as suas aptidões cognitivas. Foco, atenção, memória, aprendizagem. Porque até alguns anos atrás, as pessoas acreditavam, né, tinha uma crença limitante que ou você nascia inteligente ou você nascia burro. Ou com pouca inteligência ou não era inteligente. Hoje nós sabemos, através da neuroplasticidade, inclusive tem aula, né? Quem já é aluno do Atleta da Mente pode ir lá ver, né? Tem aula no módulo 2, Biohacking e Fisiologia da Excelência, onde eu falo sobre neuroplasticidade, que é a capacidade de você mudar os teus neurônios. Por exemplo, eu apliquei neuroplasticidade para me sair de uma pessoa semi-analfabeta e passar em primeiro lugar em medicina. Então, eu modifiquei as minhas estruturas do sistema nervoso central para me tornar um bom aluno. Um aluno que tira boas notas, que tem bastante conhecimento. Eu usei essa questão da performance mental que infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, não é ensinado na escola. Deveria ser ensinado na escola, mas não é. E olha que interessante, olha que bizarro. Também não é ensinado na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina você vai sentar na cadeira, você vai sentar ali e vai vir um professor que é super especialista, que fez doutorado, que fez mestrado, e ele vai te colocar uma avalanche de conteúdo. Pô, lê esse livro aí, tem 1000 páginas. E aí, como é que tu pega um livro de 1000 páginas sem método, sem estratégia, sem técnicas de atenção? Porque tu vai ler 1000 páginas, se você não tiver atenção durante essa leitura, você vai ter que ler de novo, daí tu perde produtividade. Aí chega na hora da prova, você tem um baixo desempenho na faculdade de medicina, você reprova. Aí tu pensa, pô, Léo, era o meu sonho fazer medicina. E agora você reprovou na faculdade de medicina. Porque você não tem a estratégia correta. Entendeu? Porque na verdade, se tu parar pra pensar, ninguém te ensinou.
Quantas aulas você teve na escola sobre memorização? Primeiro que os professores nem sabem o processo de memorização, eles nem sabem como funciona esse processo de memorização. Aprendizagem, eles não sabem. Hoje eu posso afirmar aqui para vocês que o Brasil é o pior sistema educacional do mundo, né? Quando compara o estudante brasileiro com outros estudantes. É péssimo o nosso sistema educacional. E isso é por culpa dos professores? Não é culpa do professor. Nós temos ótimos professores. Eu tive ótimos professores durante o meu ensino médio e na minha fase de vestibulando. Tem ótimos professores que produzem conteúdo excelente no YouTube. Só que a questão, pessoal, não é o conteúdo. Não é o conteúdo ser bom. Não é o professor fazer uma piadinha, não é o professor fazer alguma coisa, falar... Não é isso. O que o aluno precisa? O aluno precisa de um método, de uma estratégia para que ele consiga aprender o conteúdo. Porque pensa comigo, né? Chego eu lá na faculdade de medicina, tá? Na faculdade de medicina, chega lá um professor especialista em patologia. Pô, o cara fez doutorado, fez mestrado, várias publicações científicas. O cara vai lá e dá uma aula de 2 horas, uma aula top. Passa todos os conteúdos, todos os detalhes, tá. Aí passa 2 dias, eu não sei mais nada. Então o que adiantou esse professor ter dado uma aula de 2 horas? Não é culpa dele. Ele usou a melhor didática, mas tem um negocinho chamado curva do esquecimento. Então não adianta ele socar todo esse conteúdo, né? E aí vem a questão do Problem Based Learner, que é uma aprendizagem baseada em problemas. Você vê o problema e depois a teoria, né? Para vocês terem uma noção, né, a Harvard Medical School, que é uma das melhores escolas médicas do mundo, ela usa Problem Based Learner, aprendizagem baseada em problemas. Tá? Enfim, deixa eu ver aqui, vamos ver se alguém teve aula de foco, atenção, acho que nem. Ó, o pessoal falando nenhuma. Ó, a Pereira perguntou, né? Charlene Pereira. O que eu posso fazer quando estudo e depois esqueço da grande parte dos conteúdos? Então vamos lá. Isso, minha querida, se chama curva do esquecimento. O nosso cérebro, ele gasta muita energia para fazer os processos de memorização. Então, para memorizar os conteúdos, tem um gasto energético muito alto. Sabe lá quando você está lendo o livro, está estudando muito, você tem uma saturação mental, você está gastando muita energia? É por isso. Porque o nosso cérebro, tá, pessoal, do ponto de vista bioquímico, ele usa 20% da nossa energia total. Ou seja, você comeu 1000 calorias no dia, 200 calorias vai para o teu cérebro, em repouso. Agora imagina estudando, é muito mais. Então, e aí se a gente pega esse processo cognitivo, que é a memorização, vai mais energia ainda. Então o nosso cérebro ele pensa assim, pô, ela está estudando muito, ela está vendo muita videoaula, muito conteúdo, não tem como eu guardar tudo isso. Por quê? Tu tá vendo a videoaula, tu tá conversando com a sua mãe, você tá conversando com o seu namorado, você tá vendo meme nas redes sociais, você tá vendo vídeo aleatório no YouTube, e aí eu te pergunto, como é que o teu cérebro sabe o que ele vai guardar? Ele fica se questionando, pô, o que eu vou guardar? Eu vou guardar o meme que eu vi? A conversa do WhatsApp com o namorado dela? Ou a aula de física que ela viu? Ele não sabe o que ele vai guardar. Tá? E aí o tálamo, que é uma estrutura lá no diencéfalo, ele recebe esses estímulos sensoriais ao longo do dia. E 99% desses estímulos sensoriais que você recebe, você acaba colocando fora. Por isso que nós temos que sempre analisar a curva do esquecimento. Tá? Eu não vou entrar nesse tópico, que dá para fazer uma aula só sobre curva do esquecimento. Tá? Mas enfim, você precisa fazer um resgate dessa informação. Por isso que às vezes vem uma aula, que eu dei o exemplo da patologia. Patologia é uma das matérias muito difíceis na faculdade de medicina. Eu falei, 2 horas de patologia não serviu nada para mim, porque depois eu esqueci. Então eu prefiro fazer uma aprendizagem baseada em problemas, eu prefiro ver um caso clínico primeiro, ver como que aquele conteúdo, como que aquela classificação daquela neoplasia é na prática, com um paciente, com um caso clínico. E depois eu ir para a teoria. Isso para mim, haja vista que eu tenho um transtorno de atenção e hiperatividade, ou seja, o meu córtex pré-frontal, ele sofreu alguma alteração neuroanatômica, né? Nós não sabemos ainda a patogênese exata do transtorno de atenção e hiperatividade, mas alguns
cientistas, eles alucinam que pode ser alguma alteração na estrutura neuroanatômica do córtex pré-frontal, que eu acabei de falar para vocês, que faz memorização e atenção. Enfim, no Atletamento 2.0 a gente vai falar sobre neuropaticidade, tá? Não vou dar spoiler aqui, a gente vai falar sobre essa questão. Pô, Léo, como é que tu tem TDAH, cara? E hoje tu tá na faculdade de medicina, consegue ter bom desempenho, é professor de neurociência, centenas de alunos. Como é que tu consegue isso? Sem tomar remédio ainda, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre neuropaticidade, porque neuropaticidade é a capacidade de você mudar ali o teu neurônio, tá? Basicamente isso. Enfim, então, pessoal, é muito importante vocês refletirem sobre esses tópicos, porque às vezes eu vejo a galera, pô, Léo, será que eu estudo filosofia ou química primeiro? Será que eu estudo probabilidade ou geometria espacial primeiro? Cara, isso é muito pequenininho, isso aí não importa pra nós. O que importa pra mim e pra você é se você vai lembrar do conteúdo no dia da prova. Isso é a única coisa que importa pra mim. Eu quero fazer você lembrar dos conteúdos. E aí a gente precisa de um método, uma estratégia para que você consiga lembrar dos conteúdos. Tá? Ó, a questão do sono, né? Também dá outra aula, né, pessoal? Legal aí que você manda várias perguntas. Eu tenho ali uma lista de várias aulas que eu posso fazer para vocês. Essa questão do sono durante os estudos dá outra aula, né? A questão da memorização dá outra aula aqui pra gente fazer. Procrastinação, outra aula dá pra gente fazer aqui, né? Enfim, o nosso foco era falar sobre estudo online em casa, né? Mas enfim, vocês vão mandando as perguntas e eu vou falando, tá? Beleza. A questão do sono, tá? Como é que é o nome do Instagram? Deixa eu ver aqui. Medicina de Justiça 2021. Ela fala que não consigo saber de onde vem isso. Me atrapalha muito, me atrapalha muito, tá? O mim não faz ação nenhuma, tá? Me atrapalha muito, tá? Se você usa esse mim aí na prova do Enem, acaba te prejudicando, tá, querida? Vamos lá. A questão do sono, tá, pessoal? Primeira coisa, tu tá dormindo bem? O cara tá dormindo 5 horas e manda mensagem pra mim, pô, Léo, tô com sono durante isso tudo. Você tá dormindo 8 horas? Primeiro ponto, tá dormindo 8 horas? Segundo ponto, como é que tá a tua alimentação, tá? Por quê? Quando você come alimentos ruins, você causa alterações neuroendócrinas, haja vista a correlação que nós temos, né? Uma vez que o intestino e o cérebro estão intimamente conectados pelo eixo cérebro-intestino. Tem uma correlação intimamente direta, tá? Tanto que vários autores falam que a depressão começa no intestino, tá? A depressão não começa no cérebro, ela começa no intestino. Mas enfim, é outro tópico para a gente debater aqui, não vou entrar nesse tópico. Então, muitas vezes acontece que o aluno ele come mal, ele come tudo errado, come junk food, alimentos industrializados, e aí isso causa toda uma alteração hormonal no corpo dele, e quando ele senta para estudar como o sangue dele está todo no trato gastrointestinal para fazer os processos digestórios, ele não consegue pensar direito, ele não consegue estudar e aí ele tem sono, tá? Porque, por exemplo, quando você almoça, você come muito no almoço e você vai estudar depois de tarde, você tem sonolência, você não consegue estudar, você não consegue ter foco, você não tem uma agilidade mental para pensar. Por quê? Porque o sangue está tudo ali para fazer o processo digestório. E ainda, por exemplo, a carne gera um estresse gástrico muito alto. Lembra lá dos aminoácidos? Então a carne tem as ligações de aminoácidos, tem que quebrar esses aminoácidos, né? Para liberar na corrente sanguínea e absorver, a célula absorver esses aminoácidos. Então tem todo um processo digestório ali, né? O pH do estômago baixa para fazer a digestão da carne. Então isso gera um estresse gástrico muito alto, tem muita energia, né? Porque isso as pessoas não têm essa concepção. E vocês estudam isso, né? Quem é vestibulando de medicina sabe, decora ali o ciclo de Krebs. Para a gente fazer o metabolismo energético lá no ciclo de Krebs, lá na mitocôndria, nós gastamos energia. Então quando você come, para digerir essa comida você gasta energia. Então se você for lá comer uma pizza de 2.000 calorias, você vai gastar muita energia para fazer a digestão desse alimento. E aí nasce o sono durante os estudos. Aí nasce a procrastinação, a desmotivação, a falta de foco, a falta de atenção. Tudo nasce disso, nasce de um estilo de vida ruim. Por isso que eu falo para vocês que para você conseguir ter performance mental, você tem que
ter um sono de qualidade. Aí tem outro tópico que é a higiene do sono, que não é só fechar o olho. Tem um outro negocinho chamado higiene do sono, que é muito importante, né? A tua alimentação, quais são os alimentos que você coloca para dentro. Pensa que o teu carro, que o seu corpo é como se fosse um carro. Se você vai lá e coloca só combustível ruim no teu carro, uma hora o motor dele vai pifar. O teu corpo é a mesma coisa, você fica ali colocando alimentos ruins. Vai chegar uma hora que o teu corpo vai pifar, não vai dar conta. E aí vem uma depressão, vem uma ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela causa esse estímulo, influencia nesse comportamento alimentar. Então você causa desequilíbrios lá no teu cérebro, você fica ansioso e você tem vontade de comer alimentos ricos em açúcar. Porque a ansiedade promove adrenalina, noradrenalina e esses químicos, esses hormônios, né, produzidos pela glândula suprarrenal, adrenalina, noradrenalina, cortisol, eles estimulam a glicogenólise. Ou seja, você vai quebrar o glicogênio, que é a forma que você armazena energia, tanto o glicogênio muscular quanto o glicogênio hepático, e você vai liberar a glicose na corrente sanguínea. Como você está liberando muita glicose na corrente sanguínea, você vai ativar lá os núcleos do hipotálamo, vai dar fome, e aí você vai querer comer. E quais são os alimentos que você memorizou que tem mais energia? Os alimentos ricos em açúcar. Aí você come um monte de açúcar. Até teve uma menina que mandou pra mim lá, pô, Léo, ela perguntou assim, pô, Léo, engordei 12 quilos, virei vestibulando em medicina e engordei 12 quilos. Meu Deus, tô super ansiosa, tá quase já com diagnóstico de transtorno generalizado de ansiedade. Aí o que eu vou falar pra ela? Eu sei toda a fisiopatologia, né? Eu sei todo o passo a passo que fez ela chegar nesse sinal. E aí ela falando, pô, Léo, tô estudando, não tô conseguindo passar. Tô anos e anos aí tentando, querendo realizar o meu sonho e não consigo, né? Mas enfim, né, pessoal? Excesso de carboidrato também. É isso aí, pessoal, é isso aí, tá? E outro tópico que gera essa sonolência no estudo, só para fechar a linha de raciocínio, outra coisa que promove isso é a falta de exercício físico. O cara não pratica exercício físico, o cara quer estudar 10 horas por dia, mas ele não reserva um tempo do dia dele para praticar exercício físico, tá? Então, sono ruim, alimentação ruim e sedentarismo promovem isso, tá? Promovem esses prejuízos. Ó, o Felipe falou o seguinte: conversei com meus pais, vou largar o emprego e focar totalmente esse ano, cansado de fazer vestibulares. Perfeito, Felipe. Cara, tem que ser corajoso, meus parabéns pra você, tem que ser corajoso para largar tudo e focar 100% na média, tem que ter coragem, tá? Parabéns. E o que precisar, Felipe, me chama lá que eu vou tentar te ajudar. Ó, o pessoal falou equilíbrio da microbiota intestinal. Perfeito, nós temos bactérias, né? Nós temos um plexo entérico, né? Produz muita serotonina aqui no teu intestino. E quem sabe, serotonina é responsável por modular o teu humor, né? E aí essas bactérias começam a liberar toxinas e aí isso causa uma lambança, né? Uma bagunça no teu corpo. Vamos lá, pessoal, mandem perguntas aí, que aí eu vou respondendo, tá? Ó, a Carlos falou, esse ano também vou largar o curso de enfermagem, queimei o barco. Perfeito, é isso aí, cara, é isso aí. Já é difícil passar em medicina, imagina estudando outro curso e sendo vestibulanda, né? Tem que queimar o barco e focar, cara, focar. Mandei lá na caixinha, tá, vamos ver aqui. Qual que é a pergunta? Vamos responder essa daqui da Kathleen. Como conciliar ensino médio e o cursinho online? Vamos lá. Primeira coisa, você vai ter um cronograma de estudos dentro do teu ensino médio, né? Vai ter ali as tuas aulas, teus professores. Eu não sei se vai ser online ou se vai ser presencial. Nós não sabemos ainda, tá? Mas não se preocupa com isso. O cursinho online, ele é uma ferramenta de apoio para você, tá? Então, eu recomendo você focar nos materiais de questões, né? Fazer muitas questões pelo cursinho online, fazer uma bateria de questões, muita questão, fazer muitas redações através do cursinho online e seguir o teu cronograma do ensino médio, tá? Então foca em fazer muitas questões, muita questão
e muita redação. E aí, por exemplo, quando você erra uma questão, por exemplo, errou lá uma questão de citologia, você vai no cursinho, na plataforma que você vai assinar e procura lá citologia. Aí você vê essa videoaula, tá? E aí você correlaciona esses conteúdos que você está vendo no cursinho online, que você está vendo nas suas baterias e questões, correlaciona ele com os conteúdos que você vai ver na escola. Não sei se você está no primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano do ensino médio, porque tem conteúdos do primeiro ano, conteúdos do segundo ano e conteúdos do terceiro ano, tá? Aí tu pega, por exemplo, organelas celulares, é conteúdo do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Vamos supor aqui que ela está no terceiro ano. Então, citologia, se eu não me engano, é o conteúdo do segundo ano. Então você vai pegar lá o teu material do segundo ano e revisa ele, né? Pô, fiz uma questão de citologia, Léo, então vai lá e revisa. Fiz uma questão de genética, primeira lei de Mendel. Daí já é um conteúdo do terceiro ano. Então se você não teve ainda, dá uma acalmada, espera. Mas questão, cara, foca. Acho que o meu principal conselho é você focar em fazer questões. Por quê? Se você tentar seguir o cronograma do cursinho, ver todas as aulas, todas as videoaulas, fazer todos os resumos de cada uma das aulas, fazer bateria de questões de cada uma das aulas, tu vai enlouquecer. Tá? Talvez você até consiga. Parabéns se você conseguir. Eu não consegui. 99% das pessoas que eu conheço não conseguiram ter... Tipo assim, teve até pessoas que conseguiram seguir o cronograma do cursinho, seguiu. Mas o cara não fazia questão, o cara não tinha saúde mental, o cara enlouquecia, porque é muita coisa, né, pessoal? Quem já tentou seguir cronograma de cursinho, comenta aí pra mim, saber como que foi a experiência de você seguindo o cronograma de cursinho. Aula 1, aula 2, aula 3, resumo, questões, bateria que os professores passam depois. Comenta aí quem tentou conseguir e destruiu a saúde mental. Tentou lá seguir, ficou ansioso, ficou nervoso, matéria atrasada, nervosismo, não conseguia fazer questões, não conseguia ter um bom rendimento nos estudos. Comenta aí pra mim saber se foi só comigo e com 99% das pessoas que eu conheço que aconteceu isso. Comenta aí pra mim saber. Então, a minha experiência é que tentar seguir o cronograma não dá certo, tá? No começo até pode dar, mas depois você acaba tendo problemas emocionais. Você acaba saturando a tua mente e no longo prazo não é isso que nós queremos. O que nós queremos, Kathleen, no longo prazo? Nós queremos cuidar da tua saúde mental. Nós queremos que você tenha prazer em estudar. Que você não transforme a medicina em um filme de terror. Nós queremos que você tenha cuidado, com a tua saúde, cuidado com o seu corpo, para você não desenvolver depressão, para você não desenvolver transtorno de ansiedade generalizado, para você não desenvolver síndrome do pânico, entre outras patologias que é comum nos vestibulantes de medicina. Então, não vale tudo por uma vaga em medicina, tá? Não vale tudo. Eu ensino as pessoas passarem medicina estudando menos, aprendendo mais, cuidando da saúde mental, fazendo práticas prazerosas, transformando o estudo em algo prazeroso, autoconhecimento. É isso que eu me proponho a fazer. Hoje, nos meus stories, eu postei um menino que foi aprovado em medicina, ProUni, o cara passou em ProUni. O que ele fez? Cuidou da saúde mental dele, estudou com foco, estudou com atenção, né? Criou um cronograma de estudo flexível que atendia às necessidades dele, usou uma plataforma para fazer questões. Basicamente o que eu falo aqui para vocês, ele seguiu, passou no ProUni, né? Até se ele tiver aí, comenta aí. Agora eu esqueci o nome dele. Ó, a minha curva do esquecimento, tá? O aluno já jogou fora aí o nome do menino que mandou. Eu postei nos meus stories lá, pessoal. Postei hoje de tarde lá nos meus stories. Fico muito feliz com isso. Então, assim, essa é a percepção que eu tenho, tá? Pode vir aqui uma pessoa, uma exceção, que vai falar: Léo, eu estudei com um cronograma, fiz todas as aulas, fiz os resumos, fiz questões. Parabéns pra ti, meu querido. Parabéns pra ti. Provavelmente tu é de outro planeta, tá? Porque a maioria das pessoas não consegue isso. Vamos ver, saúde mental é a base pra tudo. Perfeito, né, Gil? Porque assim, pensa comigo, né, querida? Cara, tu vai cuidar da vida de outras pessoas. Tu quer ser médico. Concorda? Beleza. Então, se você vai ser médico, você primeiro tem que cuidar de você. Se você não cuida nem da tua saúde, como é que você vai cuidar da saúde da outra pessoa? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E a faculdade de medicina, pessoal, ela é muito puxada, né? É muito corrida, muita coisa. Então, agora já é o momento de vocês implementarem isso na rotina de vocês. Cuidar da saúde mental, ter boas práticas, cuidar do sono, sabe? Não vale tudo por uma aprovação em medicina. Não vale tudo, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Tenham calma, tenham paciência.
tenho estratégia, tenho método, não é só estudar, né? Eu pensei quando eu virei vestibulando em medicina que para mim passar em medicina, né, para eu passar em medicina, eu precisava estudar muito. Só que não era estudar muito. O ano que eu passei foi o ano que eu menos estudei, pessoal. Guarda isso. O ano que eu passei em medicina foi o ano que eu menos estudei. Porém, eu estudei com mais qualidade, com foco, atenção. Eu nem sabia o que era atenção, cara. Eu ia lá, saía da prova do Enem, via essa questão. Pô, essa questão eu sabia fazer. Como é que eu errei essa merda? Aí eu comecei a entender a atenção, tem um negócio de chamar a atenção. Ninguém tinha me ensinado. Os caras ensinavam filosofia, Grécia Antiga, Roma Antiga, Getúlio Vargas pra mim, sabe? E não ensinavam o mais importante, cara. Né? As pessoas perguntam, pô, Léo, como é que consegue hoje medicina, cara? 2 empregos e tal, consegue ter bom desempenho, cuida da saúde mental, cuida do teu corpo, da tua saúde como um todo. Cara, porque eu sofri muito na minha época de vestibulando. Então eu sempre falo pros meus alunos, tanto os alunos aqui que me acompanham, né, de forma gratuita, quanto os alunos lá do Atleta da Mente, eu sempre falo pra eles, cara, a aprovação em medicina é só o começo, cara. É só o começo de algo muito maior. E esse algo muito maior vai exigir muito de você, você vai ter que estudar muito, você vai ter que se dedicar muito, vai ter que se esforçar para que você consiga passar em medicina, né? Então, comenta aí, ó, bota aí, aprovação em medicina é só o começo de algo muito maior. Tem bastante pergunta, né, pessoal? Então, o pessoal pediu para deixar a live salva. Vamos ver. Se bater 100 pessoas, eu deixo a live salva, hein, pessoal? O pessoal não tá dando like. Dá like aqui, que aí o Insta entrega essa live para mais pessoas, né? Isso é complicado aí do Insta. Ele não tá entregando as lives, né? Então, vários dos meus seguidores não recebem essa live, tá? Vamos ver. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Ó, só deixa a Gabs ali perguntou, é uma boa estudar por questões? Cara, eu só estudo por questões. Eu hoje só estudo por questões. O doutor Igor Deoli passou no USMLE, é médico dos Estados Unidos, só estudou por questões. O doutor Felipe Batalini, oncologista na Harvard, estudou só por questões. Eu passei medicina, estudei só por questões. Cara, a Joana, né, que passou na USP, em primeiro lugar em neurologia, ela fala no podcast dela que ela estudava só por questões. Então, assim, cara, estuda por questões. Não tentem inventar a roda. Vamos responder essa. Quem que é que pediu para ver a caixinha aqui? Olha a caixinha, Alexia Santana, tá? Já vou lá responder a dela depois. Deixa eu ver que hora que é, pessoal. 9 horas já. Passa rápido, né? Vamos lá. O Davi pergunta, como saber se vale a pena esperar o resultado ou já voltar a estudar? Esse é um erro, tá, Davi? Que muitos vestibulandos de medicina acabam cometendo. Que erro é esse, Davi? Que essas pessoas, elas acabam focando muito no resultado. Eu vou estudar pelo resultado. Eu vou estudar filosofia pelo resultado. Eu vou estudar matemática pelo resultado. Cara, isso está errado. Minha opinião, tá, Davi? Não sou o dono da verdade e também não tenho interesse em ser. Quando você foca só no resultado, Davi, você não ama o processo. E quando você foca só no resultado e esse resultado não vem, você fica frustrado, você fica nervoso e você desiste. Várias pessoas, quando não conseguem atingir aquele resultado, elas desistem. Então tu não pode focar no resultado, tem que focar no processo de estudar, de acordar cedo, ter uma boa alimentação, fazer exercícios, fazer uma boa redação. Por quê? Porque essa redação vai te dar capital intelectual para você fazer um bom texto dissertativo argumentativo, para você escrever melhor na faculdade, para você se comunicar melhor depois na faculdade quando você estiver na medicina. Matemática é cobrado em medicina também, nós temos uma matéria chamada epidemiologia. Então nessa matéria você vai aplicar a matemática, vai aplicar média, moda, mediana, desvio padrão, tá? Você vai aplicar vários conceitos da estatística dentro da medicina.
Então, assim, você não pode, Davi, focar no resultado, porque muitas vezes o resultado não vem, cara. Eu desenvolvi depressão porque eu focava só no resultado. Eu desenvolvi depressão porque a primeira vez que eu fui reprovado, eu tive um péssimo desempenho e eu estava quase pensando em desistir. Imagina isso, Davi. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui falando com você. Eu não teria centenas de alunos do Atleta da Mente que tiveram suas vidas transformadas com o meu curso de neurociência. Eu não estaria aqui fazendo um desafio semana que vem para vocês, para mais de 2.000 pessoas. Entendeu? Por quê? Assim, eu também já cometi esse erro, tá, Davi? De focar só no resultado. Hoje eu foco no processo, tá? No processo, em aprender, em adquirir conhecimento. Olha, mas eu não vou usar isso para nada mesmo. Cara, não importa, cara. O foco em aprender, tem esse prazer em aprender coisas novas. Porque, cara, e se aparecer a nota do Enem lá, você tirar 600 e pouco e não conseguir passar? Você vai ter que voltar a estudar de novo. Então, assim... E aí, mais um ano de estudo, será que você está preparado? Pô, Léo, não quero mais um ano, meu Deus. Cara, eu particularmente achei que eu não ia conseguir, tá? Achei que eu não ia conseguir passar. E não passei no SISU, na Federal, passei só no ProUni. Tive um bom resultado no ProUni. E, cara, eu já estava preparado para voltar a estudar, cara. Eu já tinha construído o meu cronograma, já tinha feito a minha agenda boss, que é um método que eu desenvolvi, já tinha feito a minha agenda boss, já estava estudando, já estava focado, cumprindo as minhas metas, cara. Já tinha voltado. Aí, do nada lá, quarta-feira, né? Foi numa quarta-feira, abri lá o meu e-mail, apareceu um e-mail do MEC lá, ProUni, passou e-mail. Eu, caralho, mano, consegui passar em medicina, boa 100%, entendeu? Mas eu já tinha voltado a estudar. Então, assim, Davi, foca no... Por que eu já tinha voltado a estudar? Porque eu foquei no processo, cara. 1 ano, 2 anos a mais, foda-se. Foda-se. Eu tava focado em atingir a minha meta, em passar em medicina. Foda-se o resultado, foda-se a nota do Enem, não interessa a nota. Foca no processo. Porque depois, Davi, são 6, e todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo que está acompanhando, são 6 anos, pessoal. 6 anos que você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que se esforçar. E agora é um teste para a medicina. Depois de 6 anos tem a residência ainda, né, pessoal? Então, assim, é um teste. Então, foquem no processo, em evoluir e em crescer, tá? E não se... Assim, do fundo do meu coração, tá? Isso é o grande motivo que fazem pessoas desistirem da medicina, é focar só no resultado. Que nota eu tenho que tirar? Quantos acertos eu tenho que fazer? Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Tirei 30 em português, será que passa? Será que não passa? Cara, isso enlouquece a cabeça do aluno, cara. Faz ele ter depressão, faz ele ficar ansioso, faz ele ficar nervoso. E aí, imagina esse cara se ele não consegue passar, cara. Imagina se ele não consegue passar. Aí o cara vai lá e se enfia em financiamento, se enfia na particular, se enfia em várias coisas. Depois, no meio da faculdade, ele tem problema financeiro para pagar, ele tem que trancar o curso e a vida dele vira um inferno. Tá? Porque fazer medicina, ter que pagar, cara, é absurdamente caro. Por que essa pessoa se enfia? Pô, mais um ano, o cara tirou ali uma nota boa, mais um aninho ele passa na federal. E por que ele se enfia direto na particular? Sabendo que ele não vai conseguir pagar, sabendo que a família dele não tem condições. Porque ele não ama o processo. Ele não ama o processo. Amem o processo, esqueçam acertos, esqueçam nota, pessoal, por favor. Isso destrói a cabeça do aluno, cara. Comparação, expectativa. Pô, tirei 20 em matemática, será que passa, será que não passa? Meu Deus, o que eu vou fazer? Volto a estudar, não volto? O cara enlouquece, cara. Então, assim, cara, isso acho que resolveria 90% dos casos de ansiedade com vestibulando de medicina e estudante de medicina se eles não focassem mais no resultado, na nota. Por exemplo, eu fiz a minha última prova na faculdade de medicina, caía ortopedia, caía pneumo, cardiologia e gastro. Tá? Caiu essas 4 matérias, se eu não me engano. E, cara, eu fui pra prova, eu estudei, me dediquei, usei meus métodos ativos, fiz as minhas revisões. Eu fui pra prova, cara, eu vou dar um melhor. Léo, quanto tu tirou, quanto tu quer tirar, não sei qual que é a tua... Cara, não importa pra mim, cara, não importa isso. Fui lá, cara, foquei, estudei, me dediquei, me esforcei, ponto final, cara. Tem várias pessoas que
até estudaram mais que eu, mas ficaram ansiosas durante a prova e não conseguiram ter um bom desempenho. Eu tava tranquilo, cara, relaxado. Até fiz, foi uma das provas mais rápidas que eu fiz, porque na primeira prova tinha neurologia, né? Tinha neuropediatria, dermato, pediatria e telemedicina. Eram 5 matérias. Nessa primeira prova eu fiquei um pouco ansioso, fiquei tipo com o tempo, né? O tempo me atrapalhou um pouquinho. Mas nessa segunda prova, cara, eu tava tão focado, eu tava feliz porque eu tinha passado em patologia, tava feliz, focado, sem foda-se. Acho que voltou aqui, pessoal, deu um probleminha da internet, mas acho que já voltou. Então assim, fui lá, dei o meu melhor. Cara, tirei um ótimo desempenho, passei e tal. Né? Tirei, acho que foi 8,5 na média. Então assim, cara, consegui passar, por quê? Eu não estava focando no resultado, estava focando no processo, em aprender, adquirir conhecimento, tá, pessoal? Então, só esse tópico aqui, pessoal, cara, já valeu a live, tá? Quem pegou essa sacada aqui já valeu a live, porque muitos alunos têm problemas de ansiedade por causa disso. Caiu um pouquinho aqui a live, minha internet tá foda. Então, pessoal, amem o processo, tá? Amem o processo. E sem falar, né, pessoal, que o Enem, eu nem sei, cara, que dia que sai a nota do Enem, sabe? Eu acho que... Deixa eu ver aqui, ó. Alexia Santana. Vamos ver a tua caixinha, então, Alexia. Nossa, pessoal, tem muita... Ah, ela perguntou como estudar por questões, né? Cara, tem um vídeo meu, Alexia, no YouTube que eu explico o passo a passo para estudar por questões, tá? Dá uma olhadinha lá, é uma aula bem completinha, como estudar por questões, tá? E aí você vai ver que você vai ter muito mais resultado, tá? Ó, a Carla acho que é treineiro, né? Em fevereiro é treineiro ou é a prova digital? Eu não tô por fora, pessoal. Pessoal, quem não se inscreveu ainda no desafio, se inscreve lá porque vai ser bem legal, tá? Tá o link aqui na minha bio. Se inscreve lá no desafio que vai ser bem legal, tá? Ah, PPL. PPL em fevereiro, pessoas privadas de liberdade. Ou é digital? Não sei se ela tá comentando aqui, será que ela tá na... Quem que comentou? Será que ela tá no... Ah, eu já tava pensando que ela era privada de liberdade. Ela falou aqui, ó. A prova não teve na minha cidade devido à pandemia. Entendi. Ó, perguntou ali, a Má perguntou, Léo, como ganhar uma renda fazendo faculdade? Cara, tem o Christian, meu colega, vou chamar ele para fazer uma live aqui com vocês, tá? O cara tá tirando um dinheiro bem legal fazendo trufa, tá? Ele faz trufa de noite e vende depois no hospital, vende na UBS, vende para professor, vende para os nossos colegas e as pessoas acabam comprando para tentar ajudar ele, tá? Eu vou fazer uma aula, tá, pessoal? Me cobrem que eu vou fazer uma aula depois do desafio e depois do Atletamente 2.0, porque a gente abrir as vagas, eu vou fazer uma aula sobre isso, tá? Como se manter financeiramente na faculdade de medicina. Tem várias formas de você conseguir fazer isso, tá? Deixa eu ver como é que é o nome dela. É Má, né? Mas assim, ó, querida, foca em estudar, foca em se dedicar, depois a gente dá um jeito, tá? A gente dá um jeito e resolve essa questão, tá? Foca em estudar e aí depois a gente constrói uma estratégia pra ti, tá? Ó, a Carluce falou que vai empreender na faculdade de medicina. Isso aí, parabéns. Pessoal, já é 9h10, tá? Bateu uma horinha aqui. Então, gratidão a todo mundo que participou.